Olá, queridos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estou aqui para uma aula chamada Chegou a Hora da Gramática. Puxa vida, essa aula me empolga bastante. Uau, Exato. empolgado, tá empolgado? Nossa, faz assim, Mauro. Mônica, como sempre. Não esperou nem eu chamar dessa vez. Professora Mônica, com Porque vocês. a gente tá empolgadão aqui. Vocês não sabem, o Mauro tava fazendo várias imitações aqui. Não. Eu já tô empolgada. Não, não é isso não. Um dia eu vou fazer ele imitar no ar. Vamos lá. A apresentação da aula, tema da aula de hoje, articuladores textuais e conjunções subordinativas, né? Chegou a hora da gramática. Uau. Etapa de ensino, nono ano, são vocês, né? Bem-vindos mais Sim. uma vez para mais uma aula. A habilidade do currículo paulista que vamos trabalhar hoje, inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais em textos de diferentes gêneros. Professor, aula importantíssima. Falar de gramática é sempre muito importante. Então, gente, com vocês, professora Mônica. Com vocês, professor Mauro, de novo, né? Gente, vai abrir o chat? Abre o chat aqui pro pessoal já dar um salve pro Mauro, porque a galera já estava aqui pensando, cadê o Mauro? Où es-tu? Où es-tu? Morro ici, voilà, morro, aê, galera, salve, eu quero salve, Mauro, aê. Certo, olá, gente. Mauro, cadê a sua participação lá no chat? O Mauro, ele sempre tá lá, e aí eu vou lá e sempre caço a galera mandando um salve pro Mauro. Eita, que legal. Gente, vamos ler os objetivos da aula? Bora aí na tela, enquanto vocês estão saudando o Mauro. Vamos ver, hoje a gente vai estudar a função dos articuladores textuais, assim como seus valores semânticos. E também estudar as conjunções subordinativas adverbiais. Como bem disse meu companheiro, é sim um assunto de suma importância. Eu sei muito bem que vários alunos do nono ano, já desde o oitavo ano, já começaram a estudar as orações subordinadas. Vários professores me procuraram também. E aí, não vai ter oração subordinada nesse nono ano? E aí, assim, a gente tem um impasse aqui, não é? Sobre a questão das habilidades. Nós temos a gente recebe algumas habilidades para trabalhar. A gente tem a questão do caderno do aluno também para repassar para vocês. Então eu fico meio amarrada. Eu estou tentando agora nessa semana puxar a partir dessas habilidades as orações subordinadas para falar que eu não dei, tá bom? Para eu falar que eu não dei. Hoje e amanhã a gente fala sobre subordinadas adverbiais e amanhã a gente fala sobre as subordinadas adjetivas. Eu sei que vão faltar as substantivas, que é um grupo enorme. Galera que já estudou aí vai valer como um reforço. E a galera que não estudou, hoje eu vou tentar começar e amanhã eu pedir aquela aula naquela lousa grandona, aquela lousa digital, para a gente mostrar alguns exemplos e aí partir aí daquela exemplificação para vocês entenderem a questão das subordinadas, uma vez que no bimestre passado eu trabalhei muito as coordenadas. Mas o tema vai deslanchar a partir de articuladores. A gente vai falar de articuladores. E aí eu vou começar uma colhida, para vocês entenderem o que é isso. Na tela, uma pergunta. Você consegue entender essa... Ô Mauro, lê pra gente essa oração. Você consegue entender a oração abaixo? Erasmo, come mesa, um prato, farinha, soja. Você entendeu? Posso repetir? Uhum. Erasmo, come mesa, um prato, farinha, soja. Então, vocês entenderam? O que você entende? Ele come o quê? Ele come mesa? O pessoal está respondendo que não está entendendo. Nope. O pessoal respondendo que não está entendendo. Ai, tem gente no kkkk. O quê? Gente. Ai, tem gente perguntando, será que eu não entendi porque faltaram conjunções? Será que são só conjunções que estão faltando aí? São só as conjunções? Será que em cada uma daquelas palavras eu preciso colocar uma conjunção? O que vocês acham, hein? Ai, tem gente falando assim, tá ridícula essa frase. A Ana Carolina está dizendo que está desorganizado. Não, olha, até que elas estão numa sequência legal. Mas por que será que a gente não entende, hein? Porque está faltando coisas, estão faltando. Aí tem gente que está falando assim, poderia ter pontuação. Será que é só pontuação, Mauro? Não é só pontuação. Estão faltando algumas palavrinhas para poder criar tem pessoas falando né? aqui, advérbios. Preposição também, a Prohelena. A professora, né? Preposição, advérbios, conjunções. Vocês podem aproveitar que o chat está aberto e deixar para mim. Vou colocar de novo na tela, por favor, coloquem na tela.
Tentem colocar para mim essa oração, então, com as palavrinhas que estão faltando, como é que ficaria de uma forma que eu conseguisse ter um entendimento melhor, que conseguisse ter sentido. Na mesma ordem. Na mesma ordem, isso. Já tem aqui, Ana Beatriz. Deixa eu ver se eu consigo parar. Erasmo come na mesa um prato de farinha de soja. Erasmo come na mesa um prato de farinha de soja. Ah, legal, legal. Tem mais algum diferente, Mauro? O Erasmo come na mesa um prato de farinha de soja. O Tá tudo igual. Isso aí também. Poderia come na ser... mesa ou come à mesa? Come na mesa. Ele pode estar em cima da mesa ou pode comer à mesa. À mesa. Com o A, com o acento indicador da crase, que a gente aprendeu na semana passada, né? Come à mesa, que é a locução adverbial. Porque se tivesse sem a crase, seria comer à mesa, que seria se alimentar do objeto, né? Comer à mesa é outra coisa. Que legal. Vocês perceberam isso? Ai, o William falou. Agora minha mente bugou. Não, é assim, se você fala comer na mesa, é uma coisa. O verbo comer, você come à mesa. À mesa. Comer na mesa é estar aqui em cima e comendo sobre ela. É diferente de você comer à mesa, sem a crase, porque aí você está se alimentando dela. Talvez os cupins comam à mesa sem crase. Vocês entenderam, gente? Foi a aula de quinta-feira passada. Regência. A gente falou, Mauro, sobre regência. Lembra as locuções adverbiais também? Essa questão aí é mais da locução adverbial, né? Quando eu falo comer à mesa, é o local onde eu vou comer. Eu vou comer em algum lugar. Esse lugar é a mesa. Porque se eu falo comer eu vou estar em cima dela. Entenderam? E aí esse A vem com aquele acento. Bom, se der tempo a gente coloca aqui na lousa. Eu gostei de ver. A gente começou bem. Vocês entenderam? Então, o que são articuladores? Na tela, vamos fazer a parte 1 do nosso estudo da língua de hoje? Articuladores em um texto são, geralmente, as palavras que funcionam como preposições, pronomes e conjunções, que ajudam a construir o sentido de um texto. Então, não são aqueles que vocês estavam falando lá só, as conjunções, mas também preposições, pronomes. Observe o trecho a seguir. Gente, é só observar. Só observar. Imagina que eu vou começar a leitura. Bora lá, se o chat começar daquela bagunça, eu vou mandar travar, porque semana passada, não é, Mauro? Tava de um jeito, né? Bora lá, gente. Olha só como é que está esse texto aí na tela. Fala-se muito em importância a voto. Todos os anos, vêm-se inúmeras campanhas de conscientização a eleitores. Tentativas de estabelecer um processo democrático fidedigno consciente. Excluir da visão autorreducionista a votar. Será todos entendem a sua real importância? Será todos, ao menos a maioria brasileiros, compreendem utilizar este momento democracia, realizar transformações sociais? Ficou legal, Mauro? Falta alguma coisa. Gente, falta, não falta? Tá ali. Talvez não, talvez poucos saibam. É necessário, então, mudar esse quadro. A mudança dá-se duas ferramentas, educação cívica, transformação cultural. Olha, já tem gente tentando completar. Que lindezas! Colocam D, colocam dá, faltam algumas palavras aqui. Olha quem apareceu aqui, Vinícius Chaves. Ô Mauro, você tá vendo aqui uma resposta bem grandona? Sim. Vinícius Chaves Carvalho, da Escola Eurípides Simões de Paula. Eu não falei o nome da sua escola, agora eu falei, na aula passada. Esse menino é famoso no chat, porque ele sempre faz umas respostas enormes agora. Faz bastante, bem legal. E aí todo mundo, lá vem o Vinícius com as suas respostas enormes. Muito bem, Vinícius, é isso aí. Presta atenção, confira o texto na íntegra. Olha só, são coisas tão simples, não são, Mauro? É como se tivesse você construir uma casa, né, e faltasse o cimento entre os tijolos, né? Você tem que conectar as coisas, né, organizar o texto, senão fica faltando, não dá, né? O texto desaba, desmorona, falta sentido. E o que eu acho interessante dessa questão dos articuladores, a gente pegou um exemplo que facilmente vocês, quando foram respondendo aqui, já perceberam. Falta um D, falta um dá, falta um no, um na, porque eu acho que naturalmente vocês percebem onde a gente coloca essas preposições, esse que vem então tão naturalmente, não é? Sim, verdade. Vem muito, alguns vêm muito naturalmente, estes articuladores. Então, a gente sabe o que eles são, a gente só precisa dar nome aos bois. Então, existem
a questão lá dos conectivos que a gente estudou. Aí os conectivos, eles são só entre as orações e os termos que são semelhantes, mas os articuladores a gente coloca num âmbito geral, que eles vão... Eu vou dar uma analogia. Vocês já viram aí na tela como é que fica o texto na íntegra? Eu vou só colocar o comecinho. Fala-se muito em alguma coisa. Fala-se muito na importância do voto. Aí depois a gente, campanhas pela conscientização de eleitores, na tentativa de se estabelecer. Beleza, gente, não vou ler tudo de novo. Eu vou fazer uma analogia com vocês. Lembram-se do texto machadiano que trazia a rixa entre a agulha e a linha? Vamos imaginar que os articuladores textuais atuam como a linha, que é utilizada na costura para unir os recortes do tecido. E pensemos na importância deles. Os verbos e os substantivos, por exemplo, eles não podem ser, assim como a agulha queria ser, superiores dentro de um texto. É a conexão de todos os termos em harmonia que garante a boa escrita ou a oralidade. Olha para mim aqui. Então, bora lá. Vocês lembram? Uma coisa sempre casa com a outra, uma aula sempre casa com a outra. Lembra da agulha e da linha que a gente interpretou? Aqui a gente fez 3 aulas da interpretação daquele apólogo, não é? E aí ele fica reverberando na nossa cabeça, não saiu de mim. Quando eu fui preparar essa aula, quando eu vi esses exercícios lá, eu pensei, nossa, o Mauro fez uma analogia agora, né? Do cimento da casa, quando a gente vai construir, também é uma analogia. Mas eu lembrei logo da agulha e da linha, porque a gente tem... na faculdade eu lembro muito de uma professora me falando da colcha de retalhos, que um texto é uma colcha de retalhos. Exato, organizar o texto, isso, e aí a gente vai costurar, e os articuladores, eles funcionam como essa linha que a gente vai colocando um retalho sobre o outro. E aí, gente, presta bem atenção, a gente tem que pensar em como a gente está costurando o nosso texto. Colocar as preposições aí ao léu parece que é fácil, porque algumas a gente já salta da nossa boca. Então é fácil. A gente, é óbvio, quando eu falei lá comeu, mesa, farinha. Comeu a mesa ou comeu na mesa, porque ele pode comer na mesa também, né? Na mesa. Não, no coloquial, sem problema, comeu na mesa. Comeu. Inclusive na mesa, certo? Sentado na mesa, pode, fica à vontade. A mesa é sua, você... Comeu na mesa um prato de farinha. A gente já sabe que é um prato de farinha. Um texto, ele constrói-se a partir de palavras, mas não aleatoriamente, né? Então você tem o quê? Vamos lá, para construir uma frase, uma oração. Você é uma palavra atrás de outra palavra, organizada a partir desses articuladores. E aí você elabora o parágrafo, e um parágrafo ligado ao outro. Aí você consegue passar uma mensagem com qualidade, né? Então é isso que a professora está falando que é importantíssimo na construção do texto. Você saber como é que organiza, como é que se costura, como se passa essa linha entre as palavras, né? Isso é importantíssimo. Muito bem. E aí, como é que a gente vai passar essa linha? Quer dizer que essa linha, por onde ela passa, ela vai alterando. Eu não sei, que eu não sou costureira, mas a minha mãe, ela tem uma máquina de costura lá, minha mãe gosta de costurar. A costureira, ela faz os seus cortes e eu sei, eu vejo aqui pela minha roupa. Em cada parte da costura, né, tem-se a linha faz um cruzamento diferente. Quando ela tá reta é de um jeito, mas quando ela vai mudar o corte, eu imagino que deve haver ali um encontro, um nó, alguma coisa diferente. A máquina vira ali, o pano, o tecido. Então, imagina que essa linha que está costurando o meu texto, ela trabalha ali articulando também os sentidos. Então, quando a gente estuda já no 9º ano, partindo para o ensino médio, a questão dos articuladores, não é só para a gente costurar o texto por costurar, mas é para pensar no sentido que ele vai dar. E aí esse sentido vai encaminhar todo o meu texto ali. A gente está falando de argumentação quase toda semana aqui. Inclusive, a minha argumentação, a forma como eu construo toda ali a minha opinião dentro de um texto, depende muito do sentido dos meus articuladores. E aí eu vou pedir para vocês responderem no chat. Não sei se ele está fechado, mas está aberto, né, Mauro? Sim, está aberto. Bora lá! Já estavam pedindo para fechar porque a galera fica aqui brincando, mas agora é hora de exercício. Responda no chat, depois a gente fecha. Leia o excerto que foi retirado daquele trecho lá, gente. Será que todos, ou ao menos a maioria dos
Brasileiros compreendem como utilizar este momento de democracia para realizar transformações sociais. Estão vendo aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras em azul. São 6. Qual dos articuladores destacados em azul apresenta valor semântico de finalidade? Ih, já deixa você respondendo, né? Para? Ah, muito que bem, muito que bem. Para. É o para, né, Mauro? Bem legal. Professores, bastante professor participando, bem legal. Muitos alunos participando também ativamente. Parabéns, gente, bem legal. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, tem gente, o Diogo falando aqui, quando as aulas ficam de maneira clara, fica fácil de entender. Eu estou tentando fazer um caminho aqui para a gente chegar nas subordinadas e vocês entenderem bem o valor semântico de cada articulador, para a gente chegar lá nas conjunções subordinativas, tá bom? E aí vai ficando de uma forma clara. Porque gramática, né? Venhamos e convenhamos, não é uma coisa assim que é legal. Hoje é hora de gramática, tô felizão. Não é. Mas a gente tenta. E como eu disse, na nossa argumentação, nos nossos textos, eu preciso entender que essa construção semântica depende muito, aliás, a argumentação, como vai se encaminhar a minha argumentação, depende muito do lado semântico que cada articulador dá ali, que cada conector dá. Toda vez que eu falo de semântica, eu falo de sentido, de significado, tá bom, gente? E aí eu vou pedir para fechar o chat, porque agora eu vou explicar uma coisinha que não é fácil, não. A gente vai chegar na parte 2 do meu estudo da língua. Bora lá, fechou. Parte 2, presta atenção na telinha. A gente falou ali do exercício que passou, tinham várias preposições. Preposição, tudo bem, de boa. Agora, conjunção, está aqui na parte 2. É a palavra que não sofre variação e tem por função ligar orações ou termos de mesmo valor gramatical. Elas podem ser divididas em duas. Eu tenho as conjunções subordinativas e as coordenativas. As coordenativas nós estudamos no segundo bimestre, fiz acho que umas 3, 4 aulas sobre isso. Se vocês não estavam acompanhando, estão tudo lá no canal, tá bom? Tem lá no canal do 9º ano do YouTube, pode correr lá. São as que ligam elementos independentes, ou seja, são aquelas que unem orações ou termos de idêntica função gramatical. Agora, as subordinativas são as que conectam duas orações, sendo que uma delas é fundamental para a construção do sentido completo da outra. Então aí, bora lá, deixa eu pegar minhas canetinhas, que aí antes de mostrar para vocês uns quadrinhos, eu vou vir aqui e aí bora lá. Que o Roberto Câmara, que está aí, né, Roberto? Falou que eu tenho que ficar desse lado, eu já estava quase tendenciando a ir para lá. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Orações subordinadas. Aqui, como vocês lembram, a gente vai ter período composto, tá bom? O período composto é quando eu tenho 2 verbos. Aqui eu tenho um verbo só. Aqui no exemplo número 1, os bebês choram de fome. Os bebês choram, aqui é meu verbo, e aqui eu só tenho um verbo. Isso daqui é período simples, tá bom? Aliás, eu não coloquei ali, mas é um período simples. Toda vez que eu tenho um verbo, eu tenho período simples, e aí eu não vou classificar em coordenado, subordinado. Você lembra disso, né? Eu dei na aula passada, no mês passado. O que eu quero dizer aqui é como é que eu vou chegar nas subordinadas e nas subordinadas adverbiais. Aqui eu tenho os bebês choram e eles choram por uma circunstância. Qual circunstância é essa? De fome. Eles choram por várias razões, não é, Mauro? Várias circunstâncias. Aqui eu coloquei de fome, mas poderia ser de quê, por exemplo? Bebê chora de quê? De cólica. Poderia ser de dor, poderia colocar de dor, poderia colocar o que mais? Choram de... poderia colocar várias. Chora de fome, chora de dor, chora de manha, não é? Então, eles choram por diversas razões, diversos motivos. Isso daqui correspondem a advérbios, tá bom? Advérbios modificam o quê? Modificam o verbo, tá bom? Nessa oração, que eu só tenho um verbo, eu tenho aqui locuções adverbiais que modificam o verbo, tá bom?
Período simples, eu tenho adjuntos adverbiais. Aí eu estou falando já de sintática. Aqui são adjuntos adverbiais que modificam o verbo. Se eu tiver agora a mesma ideia, mas em vez de uma locução eu colocar em forma de verbo, eu vou ter o período composto. Olha o que eu tenho aqui. Os bebês choram porque têm fome. Os bebês choram. Aí eu tenho o verbo 1 e eu tenho o verbo 2. Se eu tenho um verbo e outro verbo, isso daqui já é um período composto. Um verbo, dois verbos. Período composto, certo? Resta-me saber se esse período tem coordenação ou subordinação. A gente já sabe que a coordenação é quando eles são independentes. Cada um tem uma função sintática separadamente. Aqui, como eu já disse, a gente vai estudar subordinativas. Aqui eu coloquei orações subordinadas. Olha só, os bebês choram. Essa daqui é a principal. Essa outra que está em vermelho, porque tem fome, é a oração subordinada. Ela depende daquela lá para ter sentido. Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação. E como é que eu classifico essa subordinação? Lembra que lá em cima eu tinha uma locução adverbial porque demonstrava uma circunstância? Então, eu digo aqui eu tenho um período composto por subordinação adverbial. Então, aqui eu tenho... porque eu tenho um articulador que ele vai trazer ali uma oração que é subordinativa, uma oração subordinativa adverbial. Valor adverbial. Presta atenção, eu tenho o adverbial aqui que tem um valor semântico. Lembra que eu estava falando de valor semântico, por quê? Se eu colocar a mesma oração com um outro articulador, olha só aqui, os bebês choram, beleza, oração principal, quando tem fome, mas eu coloquei no começo, quando tem fome, vírgula, os bebês choram. Quando tem fome é a minha oração subordinada. E aí eu tenho um outro articulador, quando. Quando tem o mesmo valor semântico de porquê, você acha, Mauro? Quando e porquê? Quando representa o quê? O momento. Representa um momento, representa a hora, representa o tempo. E aqui representa uma causa. Olha, ele está me pedindo para ficar aqui. Uma causa. Então, presta bem atenção. Eu vou mostrar para vocês uns quadros que amanhã eu vou tentar explicar melhor, tá bom? Mas eu vou tentar voltar aqui rapidinho. A gente tem aqui, então, períodos compostos. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, e eu digo que esses períodos compostos são de subordinação. Por quê? Porque eu tenho uma oração que depende da outra para ter sentido completo. Elas não são coordenadas, elas são subordinadas. Uma oração é subordinada à outra, certo? E aí eu tenho as substantivas, adjetivas e adverbiais. Elas são adverbiais por quê? Porque elas exercem como se fosse um valor de advérbio. Se elas não tivessem os dois verbos, elas seriam ali um adjunto adverbial. Você conseguiu lembrar? Conseguiu lembrar dos adjuntos adverbiais? Conseguiu lembrar do que é um advérbio? Por que que existe o período composto por subordinação adverbial? Essa adverbial tem valor de advérbio. E o advérbio é o que modifica o verbo. Todas essas que estão em vermelho, elas modificam o sentido do choram, do verbo chorar. Tudo que modifica o verbo é um advérbio. Não é fácil falar de gramática, né, Mauro? Não é fácil falar de orações subordinadas. Estou tentando indo e voltando. Indo bem, muito importante. Nossa, aula muito importante, professora. Assim, né? Depois eu volto para a lousa, tá? Eu vou colocar os quadros aí, vou tentar explicar. Em algumas provas, eles vão pedir para vocês, assim, analisarem um período e aí eles pegam aquele articulador e você tem que pensar no sentido que aquele articulador traz. Em algumas provas você tem que analisar se aquilo ali tem valor de advérbio ou tem valor de substantivo, adjetivo, porque tem as subordinativas que são, cada uma tem um valor, não é? De advérbio, de substantivo e de adjetivo. Mas, em suma, você precisa entender que os articuladores, eles vão te ajudar
muito a construir esse texto e que esse texto vai ficar muito bem amarradinho, muito bem costuradinho. Principalmente aqui, a gente já tinha falado muito na questão do queísmo, lembra que a gente tinha falado na questão do queísmo? Sim, que serve para tudo, né? Tudo a gente quer colocar um quê, tudo a gente quer colocar um quê, e olha aí na tela. Não coloca quê não. Aluno que gosta de escrever, aproveita aí na tela, dá um print. Pega um print. Tá vendo ali onde está em verde, bem escuro ao centro? Aí a gente tem várias conjunções coordenativas. Ali ao lado esquerdo nós temos o sentido que cada uma delas representa. Ali ao lado direito eu tenho exemplos, tá bom? Essas daí são aquelas que a gente já trabalhou no segundo bimestre. Eu vou falar só algumas, olha. As adversativas, por exemplo, que elas são bem fáceis. Adversativas que expressam sentido contrário. A gente tem ali o mas. Todo mundo gosta de usar mas. Aí você viu que você usou muito mas. Se você tem esse quadro em mãos, aí você pode trocar. Em vez de colocar mas, você coloca um porém, um contudo. Entretanto. Um entretanto, um todavia. Imagina ali, ó, conseguiu um emprego, entretanto, não está satisfeito. Sofisticado o texto, né? Ai, não fica, porque a galera sempre usa mas o tempo inteiro. Ó, vou pegar mais uma ali. Explicativas. Muitas pessoas usam porquê e a gente só fica no porquê. Porque você pode colocar diferente. Eu luto, pois acredito na mudança. Gente, se você tem um quadrinho desse em mãos, quando você está fazendo seu artigo de opinião, sua redação, seu texto lá, argumentativo, você vai fazendo as suas trocas, se você percebe que você só usa o mesmo. E aí essas daí são as coordenativas. Agora, presta atenção. Tcharam! Olha essa daí. Gente, vai ter que printar. Você está bem pequenininha, porque as subordinativas adverbiais, que são essas que eu tentei explicar aqui para vocês, são 9. Amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou colocar esse quadro lá naquela lousa e vou explicar novamente, tá bom? Então não fica pensando aí que falou muito rápido. Amanhã eu falo novamente. Mas essa é a tabela das conjunções subordinativas adverbiais, gente. A gente sabe que a gente tem vários tipos de advérbio. Vários sentidos que a gente pode ter. E aí as conjunções apresentam 9. Elas podem ser causais, temporais, finais, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, proporcionais e consecutivas. Bora lá, as causais são aquelas de causa e consequência. Aí as consequências estão ali nas concessivas. Teve péssimo desempenho porque não se preparou. E ali você também poderia trocar por outro, visto que não se preparou. Teve péssimo desempenho uma vez que não se preparou. Mauro, lê para mim o próximo exemplo. Você consegue enxergar nas temporais? Temporais, né? Mal a viu, o coração disparou. Né? E se eu fosse trocar por outro? Quando a viu, o coração disparou. Legal, né? É o temporal. Assim que a viu, o coração disparou. Olha só, gente, quantas possibilidades eu posso. Eu tenho um quadrinho desse em mãos, eu posso usar vários. E todos. A utilização desse texto, professora, não é apenas para aluno, não. Profissionais do texto utilizam esse tipo de recurso. Oxe, eu estou falando isso porque eu faço isso, Mauro. Eu faço isso. Eu sempre vou escrever com esses quadrinhos em mãos. Dicionários, tabelas de coordenações, isso aí faz parte da vida de quem trabalha com texto. Não é algo que se deixa pelo... não, já está inserido no meu subconsciente, já utilizo de maneira... Não, isso é todo dia. Se você trabalha com texto, e todo mundo trabalha com texto, todo mundo usa o diálogo todo dia, né? É necessário. Falou tudo. Bora lá, vai. Olha, gente, amanhã, como eu disse para vocês que eu vou mostrar, eu vou falar de todas elas amanhã, porque amanhã eu vou falar só de subordinadas. Vamos praticar? Vamos tentar praticar, porque eu quero mostrar mais uma coisinha lá no Flip. Vamos praticar. Agora, abre o chat aí, por favor. Vamos lá que eu quero ensinar mais uma coisinha. No trecho aqui, olha, pensa que o voto é a sua única arma política para mudar a sociedade. Mas, não, na verdade, não é. Nesse trecho aí, nós temos um exemplo composto por orações subordinadas. Qual é o sentido que a palavra mas traz a esse período?
Se substituirmos essa palavra pela conjunção e, será que o sentido permanece? Justifique a sua resposta. Mauro, eles vão justificando e eu vou ali tentar passar a próxima página que eu escrevi aqui no Flip, tá bom? Eles estão escrevendo. Por favor, pode pegar aí. Bora lá, deixa eu ver se fica bonitinho, se não vai aparecer aqui embaixo, eu vou rasgar a folha de baixo. Qual é o sentido que a palavra mas traz a esse período? Qual o sentido, gente? Sentido? Peraí que eu vou fazer um barulhinho aqui. Sentido contrário, adversativa. Ó, tirei. Adversativa, contrário, isso? Adversativa, né? Eles acertaram, né? Adversativa, essa daí isso. Tá fácil, gente, ó. Agora a segunda pergunta. Se substituirmos essa palavra pela conjunção e, fica... E aí, o que eles responderam? Fica aditiva, deixa eu ver. Aí eu quero justificativa, gente. Justifique sua resposta. Não é para falar sim, não, sim, não. Justifique. Cadê o Vinícius que faz as minhas respostas enormes? Vinícius? Não, porque ela se torna aditiva. Cadê a galera da professora Elinete? Gente, hoje eu fiz um meet. Eles estavam em aula, Mauro. Hoje, depois do almoço, a professora Elinete, lá da Antônio Carlos Bezerra, lá de... Meu Deus do céu. Santa Clara do Oeste, uma cidadezinha que fica lá na divisa de Mato Grosso. Eles estavam no meet, professora, quem tá na nossa aula? E eu entrei, não foi? Tudo bem, muito obrigada pela participação que vocês, pela participação que vocês me permitiram fazer lá na aula de vocês. Foi muito legal. Gente, vocês estão aí no chat? Justifica aí. Por quê? Posso dar a resposta da Beatriz? Ai, que eu acho que é a resposta mais pertinente. E aí? Ela diz assim, ó, sentido de adversidade em ambos. Traria o mesmo sentido se analisarmos dentro do texto. Uau, muito bem. Porque a gente viu, né? A gente sabe, aliás, que o E funciona sempre como aditiva. Sempre, aliás, né? Sempre. No contexto é o que a Beatriz está dizendo, né? Pois é. Nesse contexto, e aí eu coloquei aqui, olha lá. Não é porque é E que é adição, né? Olha só. Este pensa que o voto é a sua única arma política para mudar a sociedade. E, na verdade, não é. Gente, a gente tem vários verbos aqui. A gente tem o é, a gente tem mudar, a gente tem é de novo, a gente tem pensa, a gente tem vários períodos aqui e temos, sim, orações subordinadas, porque eu não posso ter aqui uma independente da outra, tá bom? Elas são orações subordinadas. A questão é, eu quis estudar o mas, que estava aqui eu tenho lá um mas no texto. E aí, como eu estava dizendo a vocês, eu posso ter aquele quadro em mãos e posso fazer as trocas. Se eu coloco sempre o mas, tal, fica sempre igual. Eu posso trocar o mas por e. Como a Beatriz nos disse, posso sim, Mauro. Olha só. Este pensa que o voto é a sua única arma política para mudar a sociedade. E o que é interessante, vírgula, e na verdade não é. Eu tenho aqui, gente, um clássico uso do e enquanto adversativo, que ele vai ser uma conjunção adversativa, e é o caso, não sei se vocês lembram lá da aula de vírgula em que a gente leu o conto do professor Mauro, lá lembra que a gente falou a vírgula é nossa amiga? A gente estudou 3 partes da vírgula. Na segunda parte a gente estava dizendo sobre os casos específicos de regras, e aí a gente tinha a regra da vírgula com o e, e era um desses aqui. E eu falei, mais à frente a gente ia entender, e é esse uso aqui, o uso da vírgula com o e, quando o e expressa um sentido de adversidade. É quando eu consigo fazer a troca do e por mais. Lá a gente fez um exercício assim, que a gente podia trocar o e por mais. Percebe aqui claramente que a gente consegue trocar, né, Mauro? Professora, porque assim, quando a gente começa a estudar gramática um pouquinho mais a fundo, não dá para, em todos os momentos, decorarmos regras. Olha, o e é aditivo. Não, é necessário compreender o texto. Um texto bem composto, bem construído, bem organizado, bem costurado, tal qual a professora disse, né? É um texto que utiliza desses meandros, né? Você usa o mas toda hora, não coloca o e, né? Organiza o texto, fica bem escrito, usa a vírgula, né? E fora que a gente tem aquele clichê, né? O e eu sempre coloco ao final e sem a vírgula. Gosto de morango, vírgula, maçã, vírgula, laranja e limão. E aí, ante esse e, você não coloca a vírgula. Não tem esse clichê? A gente sabe da vírgula por enumeração?
Lá no final do último a gente coloca um E sem vírgula. Ali é um caso, gente. E aqui é outro bastante específico, o uso da vírgula com E, mas aí este E tem valor de adversidade. E aí esse E pode ser substituído por mas. E aí esse E pode cair lá na sua prova. E esse E, se você coloca numa redação, num texto, gente, tenho certeza que você sobe aí de nota e o cara ali, o examinador, fala, nossa, essa pessoa ali domina a norma padrão. Vou dizer uma coisa, vou valorizar esse texto. Carlos aqui. Drummond de Andrade dizia que escrever é cortar palavras, né? Quando você vai diminuindo as letras para você dizer mais coisa. Isso é importantíssimo, né? Você consegue se comunicar mais dizendo menos. Isso é você saber escrever, né? Então, nos detalhes, isso é muito bom. Isso é saber costurar. Exatamente. A gente está aqui tentando ensinar vocês a costurar um texto, Costurar tá bom? o texto, isso mesmo. Eu coloquei mais um exemplo aqui, ainda dá tempo de fazer. Estudamos pela internet, vírgula, e não reclamamos. Aqui eu poderia substituir por mas? O que vocês acham? Ó, no chat, sim ou não? Agora, só sim ou não. Esse E tem valor de adversativa? De uma conjunção subordinada adversativa? A maioria dizendo sim, professora. Se eles entenderam, aqui eu poderia muito bem colocar o mas. Opa! E olha só que legal, a gente tem aqui verbo 1, verbo 2, e eu tenho aqui a minha oração subordinada, essa minha oração principal. Esta daqui tem valor de adversativa, tá bom? Porque ela está sendo unida por uma conjunção subordinada, adverbial adversativa. Muito bem. Muito bem, presta atenção, deixa eu ver se eu tenho mais coisas ali. Vamos praticar. Agora, presta atenção, a gente tem um exemplo. Transforme os períodos simples em compostos, utilizando a conjunção indicada nos parênteses. Veja um exemplo. Esse exercício é clássico, né, gente? Eu tenho duas orações, a gente vai transformar em um período só, colocando lá um articulador ou um conector. Pensando que a gente tem aquele quadro cheio de conectores. A pandemia assolou o mundo em 2020, deixará marcas indeléveis na educação. Se eu quero dar um sentido de adição, eu coloco ali um E. A pandemia assolou o mundo em 2020 e deixará marcas indeléveis. Tá vendo? Aí não tem vírgula. Aí eu não tenho vírgula, tá bom? Então aí, beleza, é adição, não é adversativa. Próximas, bora lá, gente. Coloquem aí, como é que a gente junta essas duas em uma? O cidadão vota, ponto. Não acompanha o governante, ponto. Eu quero dar valor de adversativa. 2, luta, ponto. Aceita a opressão, ponto. Eu tenho aí alternativa entre parênteses, então é esse o sentido que eu quero dar. E na terceira, a democracia é o governo do povo, ponto. Todos são governantes, ponto. Entre parênteses, a ideia é de conclusão. Eu quero uma conjunção conclusiva. A gente tem respostas para para dois. Responde aqui. O cidadão vota, mas não acompanha o governante. Ah, mas eu falei tanto que eles só usam mas, já me botou Mateus mas. disse isso aqui. O cidadão vota, vírgula, e não acompanha o governante. Aí, gostei, já usou o E. Mas tá certo, mas tá certo. Tá certo, mas, né? Tô puxando. A Maria Clara diz, o cidadão vota, porém não acompanha o governante. Só estou ouvindo verdades, ó, tá puxando lá do texto que a gente leu. 2, e a 2, Mauro? Daqui a pouco já vamos entrar no último minuto. A luta aceita a opressão. Coloca aí na tela para eles fazerem o 2 e o 3, por favor. Bora, gente, o 2. A Rosilene diz, luta ou aceita a opressão? Luta ou aceita. É verdade, gente. Luta ou aceita a opressão aí. Minha galera, tem que lutar. Ou a gente pode fazer ou luta ou aceita. Pode colocar também o ou antes. E no 3, tem alguma coisa? Estamos... Opa, por isso, a democracia é o governo do povo, por isso todos são governantes. Aê, o Mateus galera. Diz a democracia é o governo do povo. Logo, todos são governantes. A Vitória diz, portanto, todos são governantes. Portanto, isso aí, galera. É isso aí. Vocês sabem, mesmo sem estar com o quadro em mãos. Eles sabem de cabeça aí. Essas daí estão tranquilas porque elas são coordenativas, né? Elas estavam de boas, elas são orações coordenadas. Vocês viram que aí a gente teve orações independentes e a gente uniu. Elas são mais tranquilas. Aí vamos sintetizar? O que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos a importância de conhecer os articuladores textuais,
seus usos e valores semânticos. Toda vez que a gente fala em semântico, gente, estamos falando em significados, tá bom? Analisamos também exemplos de períodos compostos por subordinação adverbial e estudamos os tipos de conjunções subordinativas adverbiais. Não li todos os exemplos, amanhã eu continuo isso. Revisamos também as conjunções coordenativas, que já tínhamos visto no segundo bimestre. Aí vai o QR Code ou o link para você contar o que achou da aula que acabou de assistir. Mauro, semana que vem, ó, amanhã você não está aqui porque é sexta, mas semana que vem a gente tem aula de debate. Você está preparado? Estamos relendo o texto, por favor, releia aí, Noite de Almirante Machado de Assis. É isso aí, Mauro, deixa a dica aí, ó, obrigada pela aula, é nóis. Gente, até amanhã, mais uma aula de gramática. Tchau, tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.